dia, igreja, tudo bem? Nessa manhã nós vamos meditar no Salmo de número 6. Convido você para acompanhar a leitura junto comigo. O Salmo diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Irmãos, este é um salmo que foi escrito por Davi. Ele é um dos 7 salmos que falam a respeito de penitência. Você deve conhecer outros salmos que tratam a respeito desse assunto, salmos, digamos assim, mais famosos, como o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51, cujo foco é falar a respeito de perdão. Dentro dos salmos existem outros 7, 6, contando além deste, que trabalham justamente esses assuntos. Este é o primeiro salmo, então, que aparece aqui pra gente, falando a respeito de confissão, a respeito de pecado. O salmo, ele fala basicamente 3 coisas. Ele expressa uma tristeza, ele fala a respeito de uma humilhação e depois ele termina expressando um certo ódio no que diz respeito ao pecado. Eu quero que a gente pense então nessas 3 coisas que Davi ele expõe aqui neste salmo, para a gente falar um pouquinho a respeito do nosso pecado e da forma como a gente precisa lidar com ele. Como eu disse, Davi ele fala a respeito de tristeza. Esse salmo, então, expressa a sua tristeza por causa de suas falhas. E é interessante que ele usa palavras ali como estar profundamente perturbado, fala a respeito de suas lágrimas, a respeito de gemer, a respeito de sentir uma mágoa profunda no coração. Tudo isso é fruto do pecado que está presente na vida dele. Davi entende que, ao pecar, não tem como ele não se perturbar, porque ele sabe a gravidade que é viver no pecado. Davi ele sabe que o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. E isso entristece ele de uma maneira muito profunda. O coração dele fica extremamente amargurado. Ele se sente realmente perturbado ao ponto de chorar no seu leito, de molhar o seu travesseiro, pensando a respeito de toda a iniquidade, de todo o erro que ele cometeu contra o Senhor. E a primeira lição que eu quero que a gente pense aqui é justamente a respeito dos nossos pecados. Qual foi a última vez que a gente chorou? Qual foi a última vez que a gente lamentou por pecar contra o Senhor? Será que você chegou realmente ao ponto de molhar o seu leito, encher o seu travesseiro ali de lágrimas por causa daquilo que você fez contra a santidade de Deus? Será que seu coração realmente ficou perturbado, ficou abalado por causa de toda essa questão? No dia que a gente lembrar e entender a gravidade do nosso pecado, a gente vai chorar a cada falha. A gente vai se entristecer profundamente a cada erro. Porque a gente sabe que, enquanto a gente vive no pecado, a gente se distancia do nosso Senhor. Depois que Davi ele fala a respeito de toda essa tristeza, profunda tristeza que ele sente por causa do pecado, ele trabalha a questão da humilhação. Davi ele se humilha diante de Deus para clamar realmente por perdão. Ele usa expressões ali como tem compaixão, porque ele fala que ele está extremamente debilitado, a ideia dele ser fraco. Ele usa palavras ali como sara-me, salva-me, volta-te para mim, Senhor, olha de novo para mim. Expressões ali como livra-me a alma. Tudo isso são expressões de alguém que está se humilhando diante do Senhor.
de alguém que entende que o seu pecado o afastou e que ele precisa urgentemente se aproximar novamente de Deus. Ele usa o nome do Senhor 8 vezes nesse salmo. Isso é para a gente pensar que, diante de todas as nossas falhas, a única pessoa para quem a gente deve correr é justamente para o Senhor, que só Ele pode manifestar sua misericórdia, só Ele pode manifestar realmente sua graça sobre a nossa vida. A gente é falho, a gente é pecador, nós somos fracos, como Davi lhe expõe aqui. E diante de toda essa nossa fraqueza, nós precisamos aprender a correr para o Senhor, a clamar pela compaixão, pela misericórdia dEle, que se expresse em nossa vida através de todos os seus atos de graça. Que nós possamos fazer isso. Depois que Davi ele fala a respeito de tristeza, que ele fala a respeito de humilhação, o salmo ele muda um pouquinho o tom. Davi ele passa a falar a respeito do ódio que ele tem com relação ao pecado. Se você ler o verso 8, ele começa falando assim: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. E ele fala também a partir do versículo 9 que Deus ouviu a súplica dele, ouviu a oração dele. Depois que Davi ele chora e ele expõe tudo diante de Deus e clama pela compaixão de Deus, ele compreende que Deus atende a oração dele. E quando Deus atende a oração dele, ele, certo desse perdão, ele quer mais do que nunca caminhar com Deus e fazer aquilo que é correto. E uma das formas que ele tem para fazer isso é se afastando daqueles que não caminham em santificação, daqueles que, ao invés de aproximar ele de Deus, se viram apenas para afastá-lo. Então Davi se aparta, ele realmente repudia aqueles que não caminham com o Senhor, que ele entende que caminhar com estes é caminhar junto com o iníquo, é caminhar junto com aquele que só nos leva para distante de Deus. Este salmo é bem interessante porque, de certa forma, ele me faz lembrar da entrada do Senhor Jesus ali no templo, quando ele purifica o templo. Assim como Davi ele se entristece pelo pecado, Cristo ele também se entristece pelo pecado ali no templo. Não o pecado dele, o pecado de todos aqueles que estão ali presentes. Cristo ele vê o templo sendo usado como comércio, como uma espécie de mercado, e toda essa tristeza em Cristo ela se transforma automaticamente em uma ira santa, e ele expulsa todo mundo dali. Davi se entristeceu pelo seu pecado, Davi perdeu o perdão e ele expulsa da vida dele aquilo que é errado. Cristo se entristeceu pelo pecado e ele expulsa tudo aquilo ali do templo também. Esse salmo ele vem justamente para ensinar para a gente como caminhar com Deus, como viver uma vida de santificação. Assim como Davi e assim como Cristo limpou ali o templo, nós temos que limpar a nossa vida. Nós que somos casa espiritual de Deus. E se afastar de tudo aquilo que é errado. Esse salmo é uma bela canção para nos lembrar que a nossa vida, a nossa caminhada cristã tem que ser uma caminhada de santificação. Não sei como você começou seu dia hoje, mas espero que você comece o dia tendo em mente que pecado não é para agradar, não é algo que agrada o Senhor. Pecado tem que produzir em nós tristeza, lamento, realmente mágoa. E que a gente possa sentir toda essa repulsa, essa tristeza, essa dor que o pecado causa. E que nós possamos clamar a Deus pela sua compaixão, pela sua graça. E que a gente possa se alegrar ao entender que Ele que é fiel e justo nos perdoa. E que nós possamos caminhar em santificação. Se afastar de tudo aquilo que realmente desagrada a Deus. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que possa ser um dia de luta e de vitória contra o pecado.